Queridos irmãos e irmãs, celebramos então esta festa litúrgica da Sagrada Família dentro desta oitava do Natal do Senhor. Vemos como Deus, que entrou na história da humanidade, quis viver numa família, mostrando que Ele assumiu a nossa condição humana em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, evidentemente sem menos o pecado, que não é próprio do ser humano, mas o pecado é um acidente de percurso, não pertence à natureza humana, mas sim a um abuso da liberdade do ser humano. Mas aqui nós vemos então que Maria, José e Jesus são obedientes aos costumes religiosos de seu povo. Lucas resume neste relato vários costumes do povo de Israel: a circuncisão ao 8º dia, a apresentação da mãe, para fazer a purificação ritual, o oferecimento do filho primogênito e o seu resgate. Aliás, aqui Lucas não fala do resgate, porque o sacrifício que é oferecido é pela purificação, 2 pombinhos, sacrifício dos pobres, mostrando que era uma família pobre. Então a identificação de Jesus é também com aqueles que são mais esquecidos, mas não há um resgate de Jesus. Ele é consagrado a Deus, ele é oferecido, mas não é resgatado. O primogênito deveria ser oferecido a Deus e era resgatado através de um sacrifício que era oferecido, uma oferta que era oferecida. Não é mencionado isso, de modo que ele ficou consagrado a Deus, pertencendo a Deus, e o seu sacrifício vai se consumar no Calvário, na cruz. E também Lucas coloca a profecia de 2 pessoas justas e piedosas que estavam no templo. É próprio do Evangelho de Lucas colocar o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, como espaço especial de revelação de Deus. A apresentação de Jesus no templo, aliás, festa litúrgica que celebraremos 40 dias depois do Natal, é a entrada daquele que era o esperado no templo. E aí ele é acolhido por essas 2 testemunhas que representam todo o Antigo Testamento. Simeão, um homem profético, um homem justo, piedoso, como é descrito aqui. Ele esperava a consolação de Israel e vivia nessa expectativa, e nessa hora então ele está no templo. E ali o Espírito Santo que está com ele, é um homem realmente espiritual, cheio do Espírito Santo. Foi anunciado pelo Espírito Santo a ele que ele não morreria sem ver o Messias que vem do Senhor, Então, movido pelo Espírito, ele vai ao templo nesta hora. E quando os pais trazem o menino Jesus para cumprir aquilo que a lei ordenava, ele reconhece nesse casal pobre e nessa criança o Salvador bendito. E aí tem esse cântico que a igreja reza todos os dias na oração da noite, a oração de completas. É interessante que no Evangelho de Lucas nós temos essas orações mais antigas da comunidade eclesial e que a igreja reza todos os dias. O Benedictus, aquele cântico de Zacarias, na oração de laudes, a oração da manhã. O Magnificat, a oração de Maria na oração de vésperas. E o Nunc Dimittis, que é esse cântico de Limites, que esse cântico de Simeão. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A palavra que está no grego desse texto significa a salvação em pessoa, não é uma salvação genérica, é a salvação em pessoa. Ele está contemplando naquele menino a salvação. Então, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. É o cântico da comunidade. E a atitude dos
Pais de Jesus que mostram a atitude da família de Nazaré, que é uma atitude de admiração de tudo aquilo que estava sendo dito sobre o menino. Então é característico da família de Nazaré, a Sagrada Família, a escuta de Deus, através dos acontecimentos, através da palavra de Deus, das profecias. Há um ambiente de escuta na família de Nazaré. Pai e mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele, desse menino. E Simeão abençoa a Maria, abençoa José e diz a Maria essa profecia: este menino vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Será um sinal de contradição. Quer dizer, no meio dessa alegria também mostrando o significado deste menino. É bom a gente saber isso também, né? Que a palavra de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra de amor, é uma palavra que entra num mundo marcado pela presença do pecado, do abuso da liberdade humana. Portanto, ela encontra também a rejeição. Há aqueles que odeiam a manifestação do amor. Então esse menino vai ser sinal de contradição, a fim de que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. E ainda diz, voltando-se para Maria: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Maria participará deste sofrimento do seu filho. Os pais estão ouvindo, aprendendo, acolhendo tudo isso, né? E depois chega também Ana, essa outra profetisa, mulher piedosa, que fora casada quando jovem, ficou viúva cedo, não saía do templo. E ali, quando ela vê também este casal com o menino, passa a louvar a Deus e falar a todos que esperavam a libertação de Israel. Simeão fala àqueles que esperavam a consolação de Israel. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, fala justamente daqueles que esperavam a libertação de Israel. Consolação, libertação, são outras maneiras de falar de salvação. Então essa salvação, ela não é uma espécie de bem-estar, uma vida acomodada, mas a salvação é a compreensão de que nós devemos ser libertados dos nossos instintos egoístas, das nossas ambições. Isso custa, isso tem um preço. Primeiro, porque nós temos que renunciar a nós mesmos, e depois porque nós encontramos oposição. Daí o menino ser sinal de contradição. Depois de cumprirem tudo, voltam para a Galileia, para Nazaré, e o menino vai crescendo e tornando-se forte, cheio de sabedoria, de graça diante de Deus, e a graça de Deus está com ele. E Maria guardando e meditando essas coisas no seu coração. Vejam, meus irmãos, é a família de Nazaré. Nós estamos no ano de São José, como eu lembrei outro dia, proclamado pelo Papa Francisco, celebrando os 150 anos que o beato Papa Pio IX proclamou São José como guardião da igreja. Jesus crescia, nós ouvimos aqui, em idade, né, em sabedoria, em graça diante de Deus, diante das pessoas. Então nós devemos também considerar que Jesus aprendia. Aprendia com quem? Com José. Aprendia com Maria. E por sua vez, José aprendia também com Maria. E Maria também aprendia com José. E José e Maria também aprendiam com Jesus. Então, a família de Nazaré, que hoje nós estamos celebrando, a Sagrada Família, é aprendizado para nós, é modelo para nós, como disse a oração da coleta, de uma família que escuta a palavra de Deus, o projeto de Deus. E uma família onde todos cooperam um com o outro, com a missão do outro. Há um respeito da parte de José e da parte de Maria em relação à vocação e à missão de Jesus. Eles ouviram a profecia de Simeão, eles viram que esse menino seria sinal de contradição, eles consagram esse menino a Deus, e eles sabem que o menino não lhes pertence. Os pais
também deve saber que os filhos não são propriedade sua. Os pais, sim, através deles os filhos vêm ao mundo, mas eles são filhos de Deus, eles têm uma vocação, eles têm uma missão. Os filhos não são projeção dos pais. É preciso que seja respeitado o seu itinerário, a sua liberdade, as suas escolhas, a sua vocação, né? Quantas vezes as pessoas sufocam umas às outras? Não foi assim na família de Nazaré. Há um respeito, há uma escuta da palavra de Deus e há uma valorização de cada um na sua vocação e na sua missão. Isso custa, mas aí também é que vai estar a libertação e a alegria. Então o ideal da família cristã não é uma família burguesa, isolada, fechada em si mesma, que não é incomodada, que é acomodada, não é isso. Mas é uma família que tem os filhos e forma os filhos para o mundo, para o serviço, para a missão, não para ser propriedade dos pais, né? A mulher e Maria dá à luz ao filho, o filho sai e vai para o mundo, não é para ficar preso com os pais, é para servir. Todo mundo tem nesse mundo uma missão, uma vocação. A família de Nazaré é uma família livre para a missão, todos se dedicam ao cuidado mútuo. Nós vemos que os outros textos que nós ouvimos aqui também falam da família. Primeiro, esse texto do livro do Eclesiástico, que é uma espécie de comentário, esse trecho que foi lido, do 4º mandamento da lei de Deus. E os 10 mandamentos estão valendo, né? 4º mandamento da lei de Deus, todo mundo lembra qual é? Honrar pai e mãe, né? E aqui não pensem só que é para os filhos pequenininhos obedecer os pais. Aqui está falando do filho adulto que deve honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe tem um aspecto de obediência, mas tem um aspecto também de sustento, de ajuda. Um dia foram os pais que cuidaram dos filhos. Chega um dia que são os filhos que devem cuidar dos pais, né? Honrar pai e mãe significa esse cuidado mútuo, esse zelo de um para com o outro. E é prometido, inclusive, aqueles que assim procedem, não só alegrar a mãe, aquele que respeita o seu pai, mesmo que o pai esteja perdendo a lucidez, cuide dele, não é? Quem ampara o seu pai na velhice, esse vai ser abençoado, né? A sua oração será ouvida e os seus pecados serão perdoados, né? Então há uma promessa para aqueles que vivem nessa obediência, nesse honrar, nesse sustento dos pais. Também a segunda leitura, tirada da carta aos Colossenses, Paulo começa colocando o ideal de vida numa comunidade. Vós sois amados por Deus, eleitos, santos, revestivos de sincera misericórdia. É o que deve vigorar na família: paciência, diálogo, perdão, colaboração, né? Humildade, bondade, mansidão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. O modelo e a inspiração é Cristo, né? Não é simplesmente um código moral de comportamento, é algo ainda mais elevado. O modelo é Cristo, assim como Ele nos salvou, nos libertou para a vivência da caridade cristã, na família deve reinar essa caridade cristã. Tanto que o texto vai falando que do fundo de vossos corações, fala de um louvor, cantai a Deus, salmos, hinos, cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Depois é que vem os conselhos para cada membro da família, né? E que tem que ser bem compreendidos à luz dessa ideal de caridade, né? Então, esposas, sejam solícitas com os vossos maridos, como convém ao Senhor, né? Maridos, amai vossas esposas. Estão vendo que o cuidado é mútuo, né? E não sejais grosseiros com elas, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem.
Então vejam bem, como eu gosto de brincar, tem carapuça para todo mundo, né? Não precisa de colocar a carapuça nos outros, cada um vista a sua, né? Pai, mãe, filhos, né? Quer dizer, o que deve vigorar é um verdadeiro amor, uma caridade cristã, e que a família de Nazaré seja para nós exemplo, inspiração, essa família que viveu na escuta da palavra de Deus, na fidelidade à vontade de Deus, no respeito à liberdade e à vocação de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.